Olá, minha amiga internauta, amigos do podcast Café com Antônio Marcos. Eu estou em Porto Seguro, exatamente no escritório do meu amigo advogado Miro Paltz. Expressei bem? É esse mesmo? Exatamente. Estamos aqui para conversar com Miro e o Café com Antônio Marcos de hoje é com ele. Miro, gaúcho, baiano, se é que podemos colocar assim, um gauchano, um gaúcho misturado com baiano. Miro, para a gente começar, não existe um bom Café com Antônio Marcos se você não olhar para a lente da verdade ali e nos dizer quem é Miro, olhando para a lente da verdade. Bom, gente, eu sou gaúcho, já moro aqui há 40 anos em Porto Seguro, né? Cheguei aqui, Antônio Marcos trabalhando de garçom, vim passear, acabou o dinheiro, e aí eu comecei minha vida aqui trabalhando na barraca Vira-Sol, lá do seu Wilson Cruz, né? E ali eu comecei minha vida de trabalho e depois acabei abrindo uma loja em Porto Seguro. Foi a primeira cachaçaria do Brasil, a Cachaçaria Colônia Brasil. E a partir dali eu abri outras lojas, me tornei um empresário. Depois quebrei, entrei na política aí, acabei falindo. E depois me reergui novamente, graças a Deus. Conseguimos colocar aqui o maior jornal de toda a região, que já teve aqui, que é o antigo jornal Topa Tudo. Nós tínhamos aí uma tiragem aí de 10 mil exemplares semanais, né? E a gente funcionou por um determinado tempo. Depois, com o advento aí das novas tecnologias, das redes sociais, nós paramos com o jornal impresso. Hoje não existe mais o jornal impresso. E a partir dali a gente veio com o jornal Topa Tudo News nas redes sociais até o ano de 2016, quando eu decidi abandonar o jornalismo, concluí meu curso de Direito, a faculdade, me formei e hoje eu advogo e agora... Homem do direito. Homem do direito. E agora estou retornando também para a atividade jornalística. Novamente. Miro, não existe Café com Antônio Marcos sem uma boa dose do nosso café. Opa, vamos lá. Vou virar aqui a nossa garrafa um pouco. Deixa eu me servir e servir a você também. Porque, agora, enquanto eu me sirvo aqui, e sirvo a você também, vou dar aqui um pouquinho. Hoje nós estamos um pouco mais sofisticados aqui e vamos adoçar o nosso café conversando com o Miro. Miro, me diz uma coisa, você tem filhos? Não tenho. Não tem, não? Não. Tem, mas já teve casamento, construiu matrimônio? Já morei junto. Mas optou por não ter filho? Optei por não ter filho. Correto. Hoje sou solteiro e moro sozinho. Mora sozinho tá mesmo? Tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo Você é certo. gaúcho de onde? Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Exato. Natural de lá, morou em outro estado da federação? Sim. Ou saiu de lá direto para aqui? Não, eu rodei um bocado. Eu tive em Goiás, morei em São Paulo antes de vir para cá, né? E já estou aqui há 40 anos. 40 anos 40 aqui, anos em Porto Seguro. sendo que você não veio diretamente do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo para cá. Eu vim de São de Paulo. Lá. Família também, os pais são gaúchos ou foram Sim, migrantes? moro no Rio Grande do Sul. Esse sobrenome, Paltz. Alemão. Então você tem ascendência alemã. Direta ou indireta? Indireta. Diz uma coisa, Miro. Hoje você aqui em Porto Seguro é uma figura muito conhecida, não é de hoje. Você está no calendário de conhecimento de Porto Seguro, principalmente para aquelas pessoas que trafegam no mundo político. Você acabou de relatar há pouco para mim com relação à sua passagem pelo jornal Topa Tudo, descarta para mim, pelo jornal Topa Tudo, e não há como quem escreve, e eu conheci o seu jornal e os textos ácidos que ele tinha, de não ter esse envolvimento no mundo político, né? Então, Miro não pode se reservar o direito de não dizer que está inserido nesse processo. Como é que você se sente hoje em Porto Seguro, 40 anos aqui, migrando de um outro estado para cá, e nesse universo de Porto Seguro? Você acha que você hoje já é cidadão porto-segurense?
Você já tem dentro das suas veias o sangue de Porto Seguro ou você ainda traz dentro de si aquele sangue gaúcho? Olha, a gente costuma dizer o seguinte, que a gente não escolhe onde nasce, né? Mas a gente escolhe onde se vive. Eu escolhi Porto Seguro para viver, me apaixonei pela cidade há 40 anos atrás, estou aqui até hoje e sou cidadão porto-segurense ali, ó. Título de cidadão. Título de cidadão porto-segurense. Recebi o título de cidadão, né? Me sinto honrado com isso, gosto realmente de Porto Seguro, é aqui que eu vivo, é aqui que eu vou morrer, né? E é isso. Construir uma história de vida aqui. Uma história de vida, realmente tenho amor, tenho respeito pela cidade, né? É uma cidade que me acolheu, eu tenho bons amigos, eu tenho pessoas aí que sei que gostam de mim, que me admiram, que me dão força. Então eu fico pensando, pô, já estou com 64 anos, eu vou fazer o quê? Vou começar a minha vida num outro lugar? Para quê? Você tem 40 anos em Porto Seguro. Você vê muita diferença do Porto Seguro dos 40 anos que você chegou aqui para Porto Seguro de hoje? E qual é essa diferença que você pode pontuar para a gente? Sim, sem dúvida alguma, Porto Seguro mudou muito, né? Quando eu cheguei há 40 anos atrás aqui, a passarela do Álcool não era nem calçada, para ter uma ideia. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu comprei um cavalo e todo domingo a gente corria. Largava lá na passarela, lá onde hoje é a beira do cais, a gente largava lá em cima, ia lá na igreja e largava os cavalos e corria até lá embaixo. Né? Outro mundo, né? Outro mundo. Eu me lembro que ali eu tinha uma lojinha ao lado do Banco do Brasil, eu vinha a cavalo e amarrava meu cavalo na frente da loja ali, tinha o Baneb ali do lado, né, que era o Banco do Estado da Bahia. Extinto Baneb. É. Baneb que quebraram. Essa parte de baixo aqui, da Navegantes aqui para baixo, era quase tudo mato, né? A única coisa que eu me arrependo é que naquela época eles tinha prefeitos que davam terrenos de graça para as pessoas. Naquela época, mas ninguém queria. Quem queria terreno lá no meio do mato? Ia imaginar que Porto Seguro ia virar, né, a potência que virou ninguém hoje. tinha expectativa de que Porto Seguro se retornaria isso hoje, né? Entendeu? Quando foi o grande boom de Porto Seguro? Olha, o grande boom de Porto Seguro, que a história registra, é quando houve o asfalto, a abertura do asfalto da BR-367, que veio para Porto Seguro e chegou em Cabralha, né? Então foi o que conseguiu aí popularizar, né, toda essa orla norte de Porto Seguro, e realmente foi ali que começou a virada de Porto Seguro. E o boom, né, do turismo aí nos anos 80 para cá, Porto Seguro explodiu, né? Explodiu. Agora, veja só. Deixa eu posicionar minha garrafa de melhor. Isso aqui, a marca da gente tem que ser vendida, né? Tá Café certo. com Antônio Marcos. Miro, eu não sei quanto tempo está faltando para a gente poder terminar o primeiro bloco. Eu vou deixar uma pergunta nesse primeiro bloco, mas antes eu vou ratificá-la para você. Normalmente, quem lida com a imprensa, você teve essa história, você falou comigo, né? Você é um cara solteiro, não tem filhos, né? Hoje não está contraindo matrimônio, está só, né? E você, nesse período seu aqui em Porto Seguro, você viveu o que eu acabei de abordar aqui, você viu Porto Seguro crescer, viu o grande boom de Porto Seguro, mas aí você falou comigo que empreendeu logo no início, numa cachaçaria, aquela coisa toda, depois botou uma lojinha ali, mas depois o seu grande feito em Porto Seguro, para título de popularidade, foi o Jornal Topa Tudo. Exato. Concorda comigo? O Jornal Topa Tudo, eu me lembro bem da época que nós chegamos até a fazer tiragem, Sim. a época que eu assessorava um governo, e nós sabemos bem que o Jornal Topa Tudo influenciou a opinião muito tempo aqui em Porto Seguro, a opinião pública. O Jornal Topa Tudo publicava e o efeito político era um negócio devastador. E publicava e se garantia, né? Se garantia no que publicava. Me diz uma coisa, aquilo lhe rendeu, falta um minuto pelo menos aí, aquilo lhe rendeu, calma aí, toma uma golada do café, por favor, pra gente fazer essa pergunta. Miro Pautz, você do Topa Tudo conseguiu muitos inimigos? Olha para lá e responde. Olá, meu amigo, olá, minha amiga do podcast Café com Antônio Marcos. Esse é o nosso segundo bloco. Ao findar o primeiro bloco, eu perguntei para Miro Pautz sobre os desafetos que ele, na condição de jornalista, quando tinha
sobre seu poder, o Topa Tudo, o jornal impresso na época, que influenciava a opinião pública aqui mais do que as emissoras de rádio, diga-se isso, né? E Miro ficou de nos responder agora no segundo bloco sobre esses seus entraves. Miro, lhe rendeu muita confusão o Topa Tudo, a época que você tinha ele na sua mão e publicava aquelas reportagens ácidas? Rendeu, com certeza absoluta. A gente vive dentro de uma cidade pequena, né, Antônio Marcos? E a gente sofreu aí muitas perseguições, muitas calúnias. As pessoas não gostam da verdade, né? E a verdade, eu costumo dizer o seguinte: o jornalismo não pode ser imparcial, porque a verdade não é imparcial, a verdade tem lado, né? E quando a gente se propôs a fazer o tipo do trabalho, denunciar coisas que nunca foram denunciadas dentro de Porto Seguro, né? E a gente levar esses fatos às autoridades policiais, à justiça, né? Tanto que as denúncias feitas pelo Topa Tudo foi que tiraram do cenário político um ex-prefeito que está há mais de 20 anos afastado. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Topa Tudo foi fundamental para isso, né? Uhum. E isso gerou realmente vários inimigos. Hoje, por incrível que pareça, eu sou amigo de todos. Hoje eu procurei, inclusive esse ex-prefeito, eu tenho um bom relacionamento com ele, né? A gente conversa, e os inimigos que me elegeram como inimigo deles, quando eu parei com o jornalismo, quando eu fechei o jornal Topa Tudo, eu procurei um por um deles e pedi desculpas, porque entendo que a gente está aqui para ajudar na construção de uma sociedade melhor, de uma cidade melhor, e não existe nada pessoal, né? Exatamente. Quem não quer que seu nome apareça, não deixe que o fato aconteça. A gente não tem como se omitir, né? Exatamente, Antônio? Né? E outra coisa, essa questão que você colocou aí do jornalismo, quando o jornalismo é imparcial, ele é um contador de histórias. Jornalista que se preza não vem aqui para contar história. Ele vem para defender o que é justo e o que é certo. Defesa da justiça e das coisas certas causa desconforto para uns que não gostam de militar nesse terreno da justiça e terreno da legalidade dos fatos, principalmente quando a coisa é alça pública. Quando a gente vê pessoas que se locupletam do poder público, tratando ele como terreno e fundo da sua casa. Poder público, você está ali como gestor eleito, entendeu? Pelo povo daquela comunidade, daquele município, para poder dar voz àquela sociedade que o elegeu, pela confiança que a fé pública colocou você lá. Miro, eu me lembro bem disso, Miro colheu grandes problemas, Miro passou por grandes problemas aqui em Porto Seguro, justamente por poder andar nessas águas tão tumultuadas. Agora, Miro, 40 anos em Porto Seguro, você pegou vários prefeitos. Sim. Eu acredito que você chegou aqui na época de Parracho. Valdívio Costa. Valdívio Costa. Olha, muito tempo. Valdívio Costa. E Itabela ainda era daqui. Sim. Nesse período, Itabela ainda pertencia. Eunápolis, uma parte de Eunápolis pertencia daqui de Porto Seguro. Na sua avaliação, nesses 40 anos de história, como é que você vê de Valdívio Costa para cá a gestão de Porto Seguro, a gestão pública de Porto Seguro? Olha, nós tivemos na época do ex-prefeito Valdívio Costa, um prefeito folclórico à sua época, mas um homem corajoso, um homem que levou Porto Seguro para o mundo, começou ali com Valdívio Costa, as primeiras divulgações de Porto Seguro. Isso? Ai, 1984. 84. A época do Proálcool. Isso. A época do Proálcool. E eu naquela época até não tinha não acompanhava muito, né, politicamente a vida, mas a gente acompanhou um pouco da administração, depois acompanhamos aí Baiano, né? Depois acompanhamos aí João Carlos como prefeito, depois João da Sunga, figura, gostava muito dele. Depois tivemos o Baldino Júnior como prefeito, né? E dali veio o Jânio Natal, né? Foi um desastre para Porto Seguro naquela época. Continua sendo, né? Mas daqui a pouco eu já explico melhor essa história aí, viu?
E depois tivemos o prefeito Gilberto Abad, depois tivemos aí um divisor de águas em Porto Seguro com a chegada da prefeita Cláudia Oliveira, que mudou completamente o cenário de Porto Seguro, e depois tivemos um retrocesso político aí agora, que eu considero um retrocesso, vou explicar depois para os ouvintes, com respeito a quem pensa ao contrário, né? Tivemos um retrocesso político muito grave, foi o retorno do ex-prefeito, do atual prefeito, né, Jânio Natal, e que depois vou dizer que está fazendo um mal muito grande para a cidade, infelizmente. Um desastre, né? administrativo, Um desastre econômico, financeiro, administrativo, de todos os lados, até porque eu sou pós-graduado em gestão pública, foi a opção que eu fiz, né, que eu escolhi na minha pós-graduação. O que se faz hoje dentro de Porto Seguro é um absurdo. É um absurdo. Deixa eu te falar uma coisa, só para poder me reportar um pouco a história de Miro, 84 também foi o ano da redemocratização do Estado brasileiro. Os militares estavam entregando à sociedade civil o governo, o último governo de transição foi João Batista Figueiredo, depois de Geisel. Geisel pegou de 78 a 82 e entrega a Batista Figueiredo em 1900, aliás, entregou a João Batista em 78 o governo, Ernesto Geisel, era o presidente Ernesto Garrastazu, aliás, Ernesto Garrastazu Médici, presidente Médici, depois passa para João Batista Figueiredo, que faz a transição de redemocratização do Estado. Miro chega aqui justamente nesse ano, que estava começando as diretas já, pintação de cara, aquela coisa toda, correto? Correto. Então, ele nos contou a história aí, daqui do município de Porto Seguro, que não passava de uma vila cheia de terra, de barro, ninguém queria. Antiga aldeia de pescadores. Aldeia de pescadores, ninguém queria saber disso aqui. Vem então o asfalto, começou a melhorar Porto Seguro, melhora. Aí ele começa a nos pontuar com relação aos ex-prefeitos daqui. E eu acho interessante quando ele pontua com muita tenacidade o desastre político que foi e está sendo o governo Jânio Natal. Quem quer saber quem é Jânio Natal, não precisa ir longe. Basta viajar de Porto Seguro aqui, sentido norte, seguindo o Atlântico, e ir a Belmonte. Belmonte pagou um preço e tem pago um preço muito grande por essa persona não grata na vida pública que esteve atuando ali dentro. E que a gente não vai deixar fazer com Belmonte, fazer com Porto Seguro o que ele fez em Belmonte. Aqui a gente não vai deixar, não. Trampolim político. Arrasou com a cidade, a cidade perdeu identidade política e vive hoje à sombra de um passado sombrio com Jânio Natal, que conseguiu, inclusive, colocar uma prefeita tampão sem nunca ter um voto, a famosa tia Geni. Não, e o pior foi colocar o irmão lá, né? O irmão, né? Colocar o irmão, tirar um estelionato eleitoral, ele enganou a população, porque é um sujeito que engana a população. E a famosa posse da meia-noite, ele inaugurou tudo isso. Tudo aquilo que tira a política, a essência da política, Jânio Natal sabe fazer. Miro, hoje Porto Seguro está na mão de novo de Jânio. Está na mão de Jânio Natal outra vez. O Jânio, segundo ele, está vindo para a reeleição. Você acredita que ele vem para essa reeleição? Olha, eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, diante do cenário político, do quadro que se vive hoje em Porto Seguro, para ele ganhar essa eleição, só se acontecer um acidente, caiu o avião com a deputada Cláudia Oliveira, que Deus o livre, viu? Porque não existe, o Antônio, não existe um cenário que dê para ele a possibilidade de eleição. É isso. Porque o que acontece? As pessoas ainda, da moda antiga e tal, pessoa que pensa de maneira atrasada, acredita que com dinheiro, que é o que o atual prefeito está fazendo hoje, não, com dinheiro e com mentiras, se consegue virar uma eleição. Quando o Porto Seguro tinha 60 mil eleitores e havia uma disputa mais equilibrada e precisava 4, 5 mil votos ali, reverter 4, 5 mil votos, esses prefeitos pegavam uma mala de dinheiro na época, que a gente sabe que aconteceu várias vezes, pegava uma mala de dinheiro, ia para Veracruz, ia para Pindorama, comprava as lideranças, não sei o quê, e revertia os votos. Só que nós temos uma outra realidade hoje dentro de Porto Seguro, que é 115 mil eleitores, né? Desses 115 mil eleitores, deve votar em torno de 70 mil. Desses 70 mil, a pré-candidata Cláudia Oliveira tem 42% das intenções de voto, segundo
a Gasparetto Pesquisas, que foi uma pesquisa que foi publicada há pouco e registrada, inclusive, foi comprada pelo acho que Bocão News. Foi encomendada pelo Bocão News, então é uma pesquisa independente, né? E então ele teria hoje 20% dos votos. Mas o problema não é tanto, Antônio, a questão da intenção de voto. Eu tenho 20 anos que eu participo de política em Porto Seguro, perdi uma quando emprestei meu apoio por amizade, por fidelidade, a uma pessoa que eu gosto muito, que é Beto do Achamoá, que acabou saindo da vida pública, não quer mais saber de política. Foi a política que eu perdi, as outras todas eu ganhei, né? Então, pela experiência que a gente tem, né, ele teria hoje que modificar em torno de 25 mil votos para poder chegar perto para poder disputar a eleição com a pré-candidata Cláudia Oliveira. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós vamos dar um rápido intervalo e nós vamos voltar e eu vou lhe fazer a seguinte pergunta para assim que a gente voltar do break você responder. Porto Seguro hoje está vivendo um dos seus piores dias, apesar de todos os avanços na gestão pública? Sim. Logo depois do nosso break. Muito bem, meu amigo e minha amiga internauta do podcast Café com Antônio Marcos, aqui do portal CDN 24 Horas. Como eu disse, como dito antes, nós estamos em Porto Seguro conversando com Miro Pautes. É um gaúcho de coração baiano ou baiano que nasceu no Rio Grande do Sul. Vamos colocar assim, um baiano que nasceu no Rio Grande do Sul. E nós estamos tratando com ele aqui da questão política em Porto Seguro. Por quê? Porque é uma das entranhas de Miro, que é o conhecimento a respeito da vida pública de Porto Seguro desde seus mais tenros anos. 40 anos não são 40 dias. Ele conheceu uma Porto Seguro e talvez você que tem seus 25 anos, 28, 30 anos, sequer imaginou que já existiu. Uma Porto Seguro que era atrasada, que era jogada no meio do tempo e, como ele bem colocou, no meio do mato à época, né? Exatamente. Porque jogada, enfim, até ter o boom que colocou Porto Seguro aí no cenário do turismo mundial. Exato. Eu não vou nem dizer nacional, mundial. A Porto Seguro, a terra do descobrimento. Miro, eu não sei se foi ácida a pergunta, mas não passa sequer perto da leviandade. É uma pergunta original. Estamos vivendo um dos piores momentos da administração pública de Porto Seguro. Olha, eu digo mais, estamos vivendo o pior momento da administração pública em Porto Seguro. Eu entendo que é um dos motivos que me levou a voltar para o jornalismo, é levantar essa bandeira de que Porto Seguro não pode mais continuar sob a administração de um prefeito irresponsável em todos os sentidos, Marcos, sabe? Porque se ele tivesse sendo um bom prefeito, eu não tenho paixão por ninguém. O que eu quero é ver uma cidade desenvolvida, sabe, onde as pessoas são respeitadas, né? Se ele estivesse fazendo uma boa administração, ele não tinha hoje 58% de rejeição consolidada. 58%. Mesmo com empréstimo milionário na Mesmo com empréstimos milionários. E essa rejeição consolidada, que é aquela que é pior que existe no cenário político, ela fala o seguinte: em quem você não votaria de jeito nenhum? Prefeito Jânio Natal. Quem? E outra pergunta também, não tenho nada contra, mas também não voto. Então, esse tipo de rejeição não se reverte. E o que nos revolta e nos preocupa, principalmente, quero chamar a atenção aí de quem estiver vendo o nosso podcast, é a situação de mentira, de leviandade, de irresponsabilidade fiscal do atual prefeito, porque ele tem batido no peito e fala que vai conseguir reverter esses 25 mil votos que ele precisa ter para começar a disputar a eleição, não é para ganhar a eleição. Ele tem que reverter de 20 a 25 mil votos para poder
poder competir. Para entrar na paridade. Para entrar na paridade. Ah. E aí ele diz que ele vai comprar todo mundo, aí ele coloca a placa, a Porto Seguro já deve hoje 300 milhões de reais. Peraí. 300. Então quer dizer que vai deixar uma dívida maldita para quem? Uma dívida de 15, 20 anos. Para os próximos gestores. Para os próximos gestores. Onde tá o Ele dinheiro, vai embora para Salvador. Me responda, você que mora aqui, por favor, me faça essa gentileza. Rapaz, se eu soubesse onde é que estava, eu ia contar para a Polícia Federal. Mas a gente tem algumas informações aí, né? 300 milhões na vida de qualquer cidade desse país. Nós temos aí notícias aí da construção de 9 casas em Guarajuba. Casas milionárias, é a informação que se tem, a gente vai atrás e vamos tentar saber. Também a gente não é liviano aqui para estar fazendo acusação sem prova. Exato. Suspeita é suspeita, mas não é suspeita é suspeita. Nós temos aí, tivemos uma operação agora junto ao Judiciário Local, onde a Corregedoria de Justiça constatou uma relação promíscua entre a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, através de alguns secretários e autoridades, tanto que 3 juízes acabaram sendo afastados. Exatamente, né? Exatamente. E a gente Isso ainda vai render coisa, viu, rapaz? E a gente sabe que essas autoridades, esse prefeito aí ainda batia no peito dizendo que ele estava tudo junto e misturado, porque ele estava blindado, porque você vai aqui tirar Que audácia, né, rapaz? É muita coisa, tá brincando com a gente. É muita audácia. Você já imaginou uma coisa dessa? Viu? E ele simplesmente, para tirar uma licença dentro de Porto Seguro, ambiental e outra, você tem que pagar não sei quanto e leva 1 ano. Para os juízes, liberava em 30 dias tudo. Uma tentativa de ficar blindado. Então é esse nível de deboche, que está debochando com a nossa população. É um sarcasmo com a população. Se ele acha que aqui é Belmonte, que ele fez e que faz e que não vai dar nada para ele, eu, Miro, quero dizer aqui que não morrerei em paz enquanto não ver esse prefeito ser desmascarado, porque mente, porque tenta corromper todo mundo. E o que mais é vergonhoso é que as pessoas que andam no entorno dele, elas falam que ele vai comprar eleição, estão botando placa aí, dizendo que, marca, né? que é recurso próprio, tá entendendo? Né? Inaugurando obras pela metade, perseguindo pessoas que ele acha que devem votar nele, que é obrigação votar nele, né? E é uma coisa que a gente não viu isso na administração da prefeita Cláudia Oliveira. E é por isso que ela, como bem falou o governador aqui no domingo passado, que ele teve aqui, que se a prefeita Cláudia Oliveira ela tem essa intenção de votos, tá entendendo? Que dá aí 42%, segundo a última pesquisa registrada, sendo que 47% da população tem a convicção que quem vai ganhar é ela, tá entendendo? Então, se ela tem esses índices de intenção de voto e o prefeito Jânio Natal tem a rejeição que tem, é sinal que ela fez alguma coisa pelo povo, porque não é porque ela é bonita, não é porque ela é boazinha, que ela é bacana, que o povo parou aí. Viu? Não é por causa disso que o povo está votando nela, né? Uhum. Você viu ontem lá em Eunápolis também, o senador Otto Alencar, o vice-governador e outros senadores e deputados falando, você viu lá a apoteose que foi o encontro do... Deixa eu te falar outra coisa também, você citou uma coisa muito interessante aí. Tem alguma grande obra de Jânio aqui? Para justificar, só para poder justificar. Respira fundo aí. Sim. Tem uma grande obra de Jânio aqui que ele pode dizer assim, não, isso aqui justifica pelo menos 50 milhões. Alguma coisa assim, um prédio, uma escola nova. Porque a escola última que eu vi derramou água por cima todinha aí que o vereador denunciou. A verdade, ô Antônio Marques, é que o Porto Seguro hoje arrecada em torno de 1 bilhão por ano. Cadê o retorno desse dinheiro? São em torno de 800 milhões de reais por mês. A obra que se tem, eu parabenizo, porque eu acho que ficou bonito, acho que o Porto Seguro precisava fazer aquela passarela do álcool, precisava reformar, achei bacana as rotatórias ali, mas se você pegar e analisar que o dinheiro da passarela do álcool é dinheiro de empréstimo da Caixa Econômica Federal, meu Deus. E o recurso próprio? Então nós estamos devendo esse dinheiro para a Caixa, né? Que o dinheiro das rotatórias é dinheiro da Caixa Econômica Federal,
E não justifica o empréstimo de 300 milhões aqui para nós, né? Não tem Pô, como, duas né? rotatórias de uma passarela, né? A gente que entende de gestão pública, para ver isso, reformas de postos de saúde aí, depois da prefeitura ter passado 3 anos na condição de pior saúde saúde pública do estado da Bahia. É isso que não dá para entender. E é isso que as pessoas têm que se atentar, tá entendendo? Que nós estamos vivendo um período de maquiagem. Não pense você que está aí no bairro, você que foi esquecido durante 3 anos e meio, que o prefeito ficou bonzinho de uma hora para outra e que agora está limpando sua rua ou está calçando. Porque acabou a eleição, ele não volta nunca mais para aquela rua. É aí que a população vai sofrer. A gente conhece o jeito Jânio Natal de ser, né? É o jeito Jânio de ser perverso. Jeito. Olha, eu vou dizer uma coisa com vocês. Para mim foi uma satisfação imensa ter conversado com o Miro aqui. Eu sei que o tempo nosso estourou ali, mas eu queria deixar uma pergunta e queria que ele fosse sintético e me respondesse aqui. Nós temos hoje uma obra aqui que é reconhecida por todo mundo e acho um avanço tremendo, que foi aquele desvio que tira o anel viário. O anel viário que tira o fluxo. O grande fluxo aqui do período das grandes, do período que realmente Porto Seguro recebe muita gente. Desafoga o trânsito. Desafoga o trânsito na alta estação. Né? E além disso também outras obras que Porto Seguro se privilegiou com a presença de Cláudia Oliveira. Você poderia me dar uma rápida pincelada como foi, como as pessoas viam a gestão da ex-prefeita mediante esse momento que vive agora de decisão? Olha, a prefeita Cláudia Oliveira, eu a conheci de perto, a conheço, né? E sei que ela é uma mulher diferenciada. Quando ela foi prefeita, quando ela era deputada ainda, a primeira preocupação dela, né, que eu até liguei para ela, digo, prefeita, tá onde? Assim que ela ganhou a política, ela pegou e disse, Miro, eu estou na Assembleia porque eu estou aprovando um projeto aqui, que era justamente o anel viário, tá entendendo? Para, quando eu chegar aí, eu poder já começar essa obra. Essa obra do anel viário foi de extrema importância para Porto Seguro, tá entendendo? Porque ela, além de desafogar o trânsito, ela incluiu toda uma população periférica dos bairros que era completamente desassistida. Foi a partir daí que se começou a asfaltar os bairros, a construir postos de saúde, né? E a prefeita Cláudia Oliveira é uma pessoa que começa a trabalhar 9, 10 horas da manhã, ela vai às 9, 10 horas da noite, ela come o marmitex dela ali, ela trabalha na prefeitura, atende todo mundo. Nós temos um prefeito hoje que, para falar com ele, tem que marcar horário e ir lá na mansão dele lá, porque na prefeitura nunca botou os pés. Nunca colocou os pés, como ele fez a primeira vez, que ficou no centro de convenções lá, para justamente não atender o povo. Então, Antônio Marcos, a prefeita Cláudia Oliveira, ela revolucionou Porto Seguro. Porto Seguro, uma outra cidade. E quem montou toda essa cadeia, que acabou com os gargalos de dinheiros desviados na administração, de recolhimento de impostos, foi ela. Ela botou um sistema que hoje, Porto Seguro, se você informatizou a coisa. Informatizou. Se você quiser tirar um IPTU lá, pedir para um vereador dar um jeitinho, não tem como. Tem que ser pagar. pelo sistema. E tem que ser igual para todo mundo, né? Exatamente. Então, eu acredito muito na prefeita Cláudia Oliveira, Porto Seguro torce muito pelo retorno dela, né? E queremos que Jânio Natal e a sua curriola que sumam daqui. Já estão ricos, já estão esse tempo todo aí. Bora para Salvador, prefeito. O jeito é Jânio ir embora. Muito bem, eu quero agradecer ao meu amigo internauta, agradecer a você, Miro, pela entrevista que você nos deu. E você considerações de 1 minuto aos nossos internautas que nos assistiram nesse podcast. Bom, Antônio Marcos, eu quero te agradecer aí pela lembrança, né? Tem gente que já esqueceu aí o trabalho que a gente fez por Porto Seguro, né? Mas e dizer a todos que estão nos acompanhando, né? Que prestem bastante atenção. Nós estamos não só para Porto Seguro, mas para toda a região. Nós vivemos um período eleitoral. Período de promessa, sabe? Período de promete mundos e fundos, sabe? Que as pessoas não se deixem enganar, que as pessoas olhem realmente o passado de cada um, o presente de cada um. Quem é o candidato que respeita a família? Quem é o candidato que honra seu pai e sua mãe? Quem é o candidato que tem uma trajetória de vida correta? Esse, às vezes, a gente se engana, mas você tem mais chances de acertar
olhando por isso. Não vote porque é amigo, porque meu amigo é vereador. Tem que ver se seu amigo que quer o seu voto para vereador, se realmente ele vai ser um bom vereador. Se você vê para a vida dele que ele já é um malandro, que ele já é não sei o quê, vai botar um homem desse na vida pública? Não, nós precisamos, o momento é de peneirar, aprender, nos livrar daquilo que não nos é bom, para a gente ter uma vida melhor, um mundo melhor, né, Mário? Muito bem. Eu estive em Porto Seguro, entrevistando Miro Paus, falando sobre a vida e a história de Porto Seguro, com uma linguagem muito própria e só dele. A você, meu amigo internauta, muito obrigado. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.